Bom, olá pessoal, bem-vindo novamente ao Papo Viramundo. Desta vez nós estamos no IB da USP, né? Instituto de Biociências. Antigamente era Instituto de Biologia, será não? Ele veio lá da Fefelete, né, do Sim. início, depois ele se separou entre o Instituto de Biociências e o ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas. Ciências Biomédicas. E quem vos fala aqui é o professor Marcos Buqueride. Não sei se tem um terceiro nome. Silveira, o nome do Marcos meio. Silveira Buqueride. Ele é professor do IB, está há muitos anos aqui, nós vamos conversar com ele. E no momento nós estamos no laboratório dele, vocês podem ver ao fundo algumas plantas, que essa é uma das áreas do que eu entendi nessa minha conversa preliminar com ele, que ele trabalha. Então, ô Marcos, uma das coisas que sempre assim me causa curiosidade, né, me traz curiosidade, é como você chegou na biologia, né, ou no começo da sua carreira, né? Como é que foi isso como aluno assim do segundo grau, lá do científico e tal? Você já gostava de biologia, de química, de física? Ou qual era assim seu gosto? Assim? Eu sempre tive um problema e tenho esse problema até hoje, que é gostar de tudo. Gostar de tudo. Eu gostava de tudo. Gostava de música, gostava de tudo. No início, a minha disciplina preferida em ciências era física. Eu queria ser físico. Eu achava a física teórica como não queria ser como engenheiro, físicos. queria ser mais Não, físico. eu queria ser cientista. Cientista. A minha mãe conta, não me lembro, mas a minha mãe conta que quando eu tinha 7 anos de idade, eu já falava que eu queria ser cientista. Porque ela perguntava, como é que você se vê no futuro? Sei. E disse que eu respondia, eu falava assim, eu me vejo com um avental branco e um óculos, que hoje eu uso, né? E um óculos, né, sendo cientista. Então por algum motivo, eu devo ter visto alguma coisa na televisão ou em algum gibi, alguma coisa que a gente tinha na época que me levou a querer ser cientista. Então eu nunca quis ser, de fato, engenheiro ou médico, porque aí já é a aplicação da ciência. É a aplicação. E eu achava sempre incrível a física, a física teórica, admirava muito Einstein e tudo isso. E lia muito? Lia muito, mas as minhas leituras lia muito. Mas eu percebi que eu não tenho uma mente matemática. Eu consigo orientar, hoje oriento alunos na área até de matemática, mas eu não tenho uma mente matemática rápida daquela como certas pessoas já têm. Certo. Provavelmente você é uma pessoa assim. Então essa era uma deficiência que eu via, e as minhas leituras preferidas na adolescência, elas estavam muito... quando eu descobri Freud, quando eu descobri a psicanálise, eu passei a ler isso ao ponto de... naquela época os livros não chegavam tão facilmente, não existiam traduções, então eu ia no centro da cidade, nos sebos, né, procurar livros, ou então naquelas lojas que importavam livros, e acabei achando tradução, por exemplo, do Freud, da editora Imago. Aí eu li vários dos originais do Freud, a teoria da mente, etc. Então toda essa parte teórica sempre me chamou muito a atenção. Mais do que o Isaac Asimov você lia, então? A ficção científica sempre ela foi incutida por professores, mas mais quando eu já estava na faculdade. Entendi. Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip Dick, e aí eu passei a ler tudo isso, e o cientista era o herói ali, né? Então, mais ainda. Mas aí eu já tinha escolhido biologia. A escolha da biologia, ela foi porque eu pensei assim, falei, bom, eu gosto de física, eu gosto de química, gosto de matemática, não sou um bom matemático, não vou ser jamais um bom engenheiro, nem um bom físico, talvez. Certo. Então, a biologia tem tudo. Certo. Na biologia eu vou poder usar todos esses elementos. E eu posso dizer hoje
aos 64 anos, depois de todo esse tempo, 40 anos fazendo pesquisa científica, eu posso dizer que eu fiz a escolha certa. Eu acertei. E essa biologia, quando fez, já foi aqui na USP? Não, eu fiz biologia, eu tentei satisfazer, eu até fiz o vestibular para medicina, tentando satisfazer a vontade da minha mãe. Da minha mãe. Meu pai não, meu pai dizia que eu tinha que ser aquilo que eu queria ser. Certo. Né? Meu pai de origem inglesa, inclusive, para ele, cientista era uma coisa... Certo. Ele não era inglês, mas a família era, então ele achava também muito, muito interessante. Né? Ele sempre ficou muito orgulhoso. Certo. E a tua mãe queria mais um médico? Mas eu cheguei até a prestar e tal, mas não passei. E eu acabei fazendo biologia na Universidade de Guarulhos. Hoje a Universidade de Guarulhos, antigamente a Farias Brito, a Universidade Farias Brito. E eu fiz biologia lá. E os professores que eu tive de biologia, eles se formaram aqui na USP. Então, indiretamente, estava ligado à USP. Eu conhecia a história da USP através dos olhos deles. Né? E eles foram alunos, alguns deles tinham sido alunos lá na Maria Antônia. Então, eu conheço histórias da Maria Antônia ainda, do governo militar, etc., deles como alunos da USP. Você é paulistano? Sou paulistano, nascido... Então, foi ao Sebo, lá no centro, e conhecia todos os meandros da cidade de São Paulo. Conhecia, não sou um paulistano, não sou um paulistano do centro de São Paulo, eu cresci na periferia. Eu cresci onde hoje é ali o parque, quando a gente vai para o aeroporto, Tietê. o Tietê ali, toda aquela região, eu cresci naquela região. Né? Onde hoje é a USP Leste. Zona Leste, né? Na Zona Leste, no profundo da Zona Leste. Certo. E ali é onde ficavam as chácaras dos japoneses que produziam comida para São Paulo. Ah, é? Então, eu morava numa vila, que era um empreendimento novo e tal, mas os meus amigos todos de infância, praticamente todos, eram de origem japonesa. É mesmo? E os pais eram ou japoneses mesmo, ou eram niseis, né? Filho de japonês original. E todos iam à escola de japonês de manhã e à escola brasileira à tarde. Olha só. Então eu não tinha com quem brincar, eu não tinha. E aí o meu pai foi e pediu para o líder da comunidade japonesa se eu podia. Então, durante 4 anos, eu ia para a escola de japonês de manhã. Então, aprendeu um pouco de japonês? Aí eu aprendi um pouco de japonês, aprendi a escrever, aprendi a falar. E dentro da casa deles, muitos só falavam japonês. Sei. A minha professora, a minha sensei, só falava japonês também. E eu aprendi não só o japonês, hoje eu não falo mais porque eu não usei, né? Mas aquilo me abriu um caminho para as línguas. Sei. E eu descobri que eu tinha uma habilidade especial para as línguas, tinha uma facilidade, uma facilidade para as línguas. Você fala inglês, né? Eu falo inglês, eu falo espanhol, falo um pouco de alemão. Eu poderia falar mais, até porque não é tão difícil. Japonês eu tenho noções, né? E eu, nessa época, eu não só aprendi a língua, eu aprendi também a cultura deles. Né? O que eu só valorizei muitos anos depois, que eu entendi a cultura. E não só isso, a cultura me contaminou um pouco. Eu tenho um pouco de... eu adquiri um pouco... depois é que eu percebi isso, um pouco dos movimentos, um pouco do comportamento deles, né? Que era um comportamento que eles tinham vindo do Japão, né? Então, mas e como é que depois que fez a graduação, como é que foi a entrada na USP? Assim, foi logo depois da graduação? Não, eu fiz a graduação. Quando eu fiz a graduação, eu me tornei monitor. Primeiro fiz a monitoria em bioquímica, com um professor que ele depois se tornou dono de um desses laboratórios de análises clínicas. Ele é muito focado em análises clínicas. A bioquímica lá na Universidade de Guarulhos, por isso, na questão da precisão, etc., ela era muito melhor do que aqui no IB. O IB tem que fazer bioquímica na química, que é onde estão os grandes bioquímicos da USP. Né?
Mas a gente tinha uma bioquímica muito boa. Então, até olhando os meus cadernos antigos outro dia, que minha mãe achou lá, eu tava, poxa vida, essa bioquímica não era ruim mesmo, era uma bioquímica boa. Eu fui monitor de bioquímica e eu me achei na monitoria de ecologia, quando eu comecei a fazer monitoria com um professor saudoso, já um professor que infelizmente faleceu relativamente cedo, que é o professor Mário Sérgio Galvão Bueno, que foi doutor em zoologia aqui nesse instituto. Né? E o Mário foi meu tutor por muitos anos, para me ensinar a ensinar. O Mário usava técnicas de teatro para dar aula, ele fez curso de desenhos, as aulas dele eram uma coisa assim absolutamente incrível, as aulas de embriologia, por exemplo, ele tinha a técnica de usar o dedo mínimo, de fazer os desenhos, de fazer as coisas, então as aulas eram absolutamente incríveis e aí eu virei monitor dele e aprendi muito sobre ecologia, saúde, sobre ecologia e ali eu tive o primeiro contato. O Mário falava de uma coisa que hoje eu tô trabalhando e pensando a respeito, que era a ecologia humana. Né? Então, mas a ecologia já existia, isso é década de 70, isso é, né? Década 80, de 80. Eu entrei na faculdade em 81. 81, tá. Né? Então, ecologia... Ecologia desculpe, é um 78... na faculdade. Entrei em 78, com 18 anos, nasci em 1960. Entrei em 78 e saí em 81. Tá. 82. Mas eu me lembro que ecologia era uma palavra assim que começou a ficar mais, botar entre aspas, na moda na década de 80, talvez, né? 70 já não era ainda, O primeiro livro texto de ecologia é o livro dos irmãos Odum, O-D-U-M. Os irmãos Odum escreveram esse Fundamentals of Ecology, que se tornou, foi o livro por onde eu estudei. Hoje já não se usa tanto, existem outros e tal, mas assim, eles foram os primeiros a compilar as ideias todas e mostrar que existia algo além dos organismos e tal. Então aí dali vem conceitos que, isso foi em 1953, a primeira publicação do Odum, se eu não me engano, 53, mas na realidade ele estava buscando conceitos, hoje eu estudo isso e ensino isso, ele estava buscando conceitos como o conceito de ecossistema, comunidade, que a gente usa hoje, eles apareceram pela primeira vez em 1935. Então, tem uma publicação de 35 do Arthur Tansley, que hoje é uma nas revistas científicas, é uma das revisões mais famosas que tem, a Tansley Review. Né? O Arthur Tansley foi quem consolidou as definições, depois vem Odum trazendo essa visão de como funcionam os ecossistemas e trouxe os conceitos já de dinâmica, principalmente da parte de complexidade, emergência, que depois eu fui estudar na física de novo. Depois que passou tudo isso, eu acabei voltando um pouco para a matemática e para a física, para estudar matemática não linear, e aí eu acabei voltando na ecologia. Eu não sou ecólogo, não me caracterizo como um ecólogo. Mas a ecologia é um estudo assim de conceitos, assim, Não, hoje você tem a ecologia experimental, os ecólogos vão para o campo, medem vários parâmetros, tudo aquilo que foi pensado no século XX, ali, de 35 em diante, foi consolidado numa ciência que hoje é, vamos dizer, na biologia, talvez a ciência mais citada, o que os alunos mais gostam e tal, é uma das, mas é realmente uma ciência importante. Inclusive hoje, o próprio Odum, eu li recentemente um artigo do Odum sobre ecologia, em que ele já coloca a ideia de que a ecologia não é biologia, ecologia é mais do que biologia. Entendi. E mesmo aqui no IB,
o departamento de ecologia é um departamento que se torna cada vez mais forte, né? O departamento de botânica também, mas é um departamento que se torna cada vez mais forte por causa da importância que tem para as questões de mudanças climáticas e tudo. Eu não perdi o fio da meada porque nós estávamos num ponto que você era um monitor, né? A monitoria de ecologia. Mas antes de falar da monitoria, aproveitando o gancho do que a gente está falando agora, a Terra já era vista, começou a ser vista como um organismo já na década de 30, 20 do século passado, ou só com aquele James Lovelock? Como é que seria isso? Eu gostaria de poder ter conversado com o Odum sobre isso. Sei. Talvez, eu acho, pelo que eu leio dele, que ele já via que ele já deveria ver isso. Mas o James Lovelock, no Gaia, que é o primeiro livro, que é um livro interessantíssimo de se ler e não se deve confundir isso com religião. O Lovelock, ele era um técnico da NASA, na realidade, que estudava Marte, estudava outros planetas. Era um inglês, né? Acho que ele era inglês, mas ele trabalhava na NASA. Até onde eu me lembro é isso. Tá. Pode ser que eu esteja... Não, mas ele trabalhava na NASA. E ele se fez uma pergunta num determinado momento, isso ele fala no livro, né? Ele falou, poxa vida, a gente está tentando entender como funciona Marte, como funciona Vênus, etc. E a gente está esquecendo de olhar para o nosso próprio planeta. Então aí ele pegou uma ideia que já estava entranhada na ecologia, porque quando a ecologia surgiu, você vê assim, por exemplo, a gente está aqui, eu estou tomando esse café, né? Esse café tem uma série de átomos de carbono que eu tirei lá da semente do café, ele vai passar pelo meu corpo e vai fazer um ciclo. Mas para onde vai esse carbono depois que ele passa pelo meu corpo? Então isso dá uma volta enorme na atmosfera. E assim como acontece com carbono, acontece com nitrogênio, acontece com oxigênio, acontece com todos os átomos. E daí surgiu um pensamento que se chama ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos. Né? Então são os ciclos, como é que os átomos ciclam na atmosfera. Isso é minha paixão, até hoje ainda, a minha pergunta principal é como as moléculas são desmontadas e como tudo isso acontece, eu estudo uma parte desse processo. E esses ciclos biogeoquímicos, eu acredito serem a alma do livro do Lovelock. Porque o Lovelock falou assim, existe um equilíbrio nesse planeta, né? E esse equilíbrio, ele tem reguladores. Daí, quando o Lovelock avança com isso, essas ideias acabam indo na direção de dizer, bom, então talvez o organismo inteiro vivo seja o planeta e não os animais, plantas e micro-organismos que existem. Realmente há um equilíbrio, mas não dá para a gente dizer que seja um organismo. Né? Não dá para a gente dizer que seja um organismo. Então, aí houve uma discussão muito grande, aí o pessoal religioso já pega isso e transforma numa outra coisa, e isso deu uma confusão enorme para o Lovelock. Ele mesmo acabou, acho que, se convencendo. Deu algumas ideias contra isso. E depois da monitoria... Então, aí a monitoria em ecologia... Eu estou pensando no mestrado e o doutorado, né? Tá bom, como é que isso aconteceu. Eu já imaginei que você está indo lá. Bom, é que eu fico entusiasmado com essas questões. Não, mas vamos, esse é o espaço. As questões científicas, né? Mas, inclusive, a gente quer passar, né, para quem está nos escutando, porque a gente não sabe onde vai cair esse vídeo, né? E a ideia, eu sempre penso que é um vídeo que traz não só esperança, mas novidades, etc., mas também essa para o jovem, né? O que ele vai fazer da vida, ver que os professores tiveram conflitos nas escolhas deles, porque acontecem essas escolhas numa idade muito prematura. Então, esses vídeos acabam ajudando a dar uns estalos aí, então podemos devagar à vontade. Essa é uma função, eu
toquei muito violão clássico, eu usava essa técnica. Quer dizer, então, você se inspirar. Eu ia ver os concertos para ver como é que os grandes violonistas que nós tínhamos aqui tocavam, e aí você ficava olhando o detalhe, vendo o que é mais perfeito, mas o que também está errado, etc. Sim. E é a inspiração. Então a gente, todos nós, né, todos nós mais velhos, podemos servir de inspiração, por bem ou por mal, né? Para ver onde está errado e para ver onde está certo. Verdade. Então, da monitoria, essa monitoria de ecologia, hoje, como eu falei, depois de todos esses anos, essa monitoria de ecologia para mim foi, eu vejo que foi muito mais importante do que eu imaginava na época. Tá? Mas, bom, aí eu terminei a monitoria de ecologia, mas eu queria ser cientista. E para ser cientista, eu precisaria fazer um estágio em algum lugar. Mas eu não tinha perdido aquela perspectiva da bioquímica. E surgiu, na minha época, quando eu estava na faculdade, eu comprei um livro nessas andanças aí, eu comprei um livro sobre biologia celular, que era um livro que explicava a nova biologia molecular, DNA, RNA, etc. E aquilo me arrebatou. Eu falei, nossa, mas isso porque tinha sido descoberto lá na década de 60, quando eu nasci. Mas ali na de 80, depois eu li toda a história, eu até tenho coisas escritas sobre essa história, né? Na década de 60, a estrutura do DNA é descoberta, mas depois o código foi descoberto, né? O código genético foi descoberto, então isso levou mais ou menos uns 20 anos para ele realmente o conhecimento de biologia molecular se consolidar. E para chegar num livro, né? E para chegar num livro, exatamente. Então, aí eu fiquei encantado com aquilo, mas o que tinha de mais sofisticado era a bioquímica. Eram as enzimas, como as enzimas trabalham nas moléculas, como é que funciona o metabolismo, que também começa da década de 30, nos Estados Unidos. E aí você tem a descoberta do ciclo de Krebs, que acho que todo mundo conhece. Eu já perguntei para um outro professor sobre o ciclo de Krebs, se ele sabia, porque é um negócio muito complexo. Eu estudava para o vestibular o ciclo de Krebs, né? E eu acho que eu entendi um pouco para o vestibular, mas é muito complexo, né? Ou não é considerado complexo? É complexo. O duro é decorar os nomes das substâncias. É um gerador de energia, é o que gera energia. Exatamente. Na realidade, é a desmontagem da molécula do açúcar para arrancar aquela energia que a fotossíntese fez, que a fotossíntese colocou. A fotossíntese é o processo de pegar a luz, né? Usando a luz, as plantas no cloroplasto fazem o ciclo de Calvin, aí não é o ciclo de Krebs. Isso eu não conhecia. Fazem o ciclo de Calvin, que é o contrário do Krebs, mais ou menos o contrário do Krebs, e ela constrói os açúcares. Então, quando você vai comer arroz, quando você vai comer feijão, arroz com feijão, por exemplo, ou mesmo se você for comer com carne, você está comendo um produto da fotossíntese, é o carboidrato que foi feito a partir da fotossíntese. Só que o que você faz? Quando você come, isso vai para dentro das suas células e aquele carboidrato tem que ser desmontado para produzir energia. Então, aí em todas as suas células, isso tem que acontecer o tempo todo, senão você não fica vivo. Nós aqui estamos gastando uma quantidade de energia grande agora, principalmente no cérebro, nas células cerebrais, mas temos que manter todo o resto funcionando. Então, isso te encantou. Me encantou e era o que dava para fazer. E eu queria fazer isso. E as proteínas eram as moléculas de maior charme. Queria fazer, eu não entendi bem. Queria fazer ou queria estudar? Queria ler e entender? Eu queria... É difícil dizer, né? Isso. Assim, eu queria ser um cientista naquela área. Eu queria participar daquele jogo. Certo. Podemos dizer assim, eu queria participar daquele jogo. Eu tinha que aprender as regras do jogo, eu sabia disso, né? Mas eu tinha estava estudando isso na faculdade. Né? Na faculdade, o Mário Sérgio, esse professor que eu citei, ele usava um livro, os autores são Baker e Allen. Eles usavam um livro diferente, não era um livro para você decorar
para ensinar biologia. Não era um livro para você decorar os nomes e tal, como é clássico na biologia. O Baker e Allen eram 2 volumes onde ele colocava assim, ó, tal descoberta foi feita porque o cientista tal propôs uma hipótese. E depois ele fez esse experimento para demonstrar que essa hipótese era e obteve esse resultado. Então, a estrutura da descoberta estava ali. E isso eu aprendi nesses livros. Eu era monitor, eu tinha que dar aula disso para os alunos mais jovens, então eu tinha que estudar melhor ainda. Metodologia, né? A metodologia científica. E eu tinha um professor, o Geraldo Florsheim, que era o nosso professor de filosofia da ciência, também que nós éramos apaixonados por ele, íamos na casa dele, ele dava livros para a gente ler, etc. Então a filosofia da ciência começa aí, que é uma coisa que eu estudei bastante depois, Karl Popper, Thomas Kuhn, toda né, Feyerabend, essa turma toda da filosofia da ciência eu passei a estudar por causa do Geraldo. E filosofia também, filosofia mais ampla também. Então, mas aí você vê que a estrutura da ciência, a regra do jogo é essa. Até hoje, trabalhando com os meninos aqui. Né? Você tem que propor uma hipótese, você tem que ter um problema, você tem que encontrar o problema, que é a coisa mais difícil que existe em ciência. Encontra um problema, depois aí você circunda esse problema, propondo hipóteses e tentando descobrir vários aspectos. Né? É bem mais complexo do que isso, sim, né? Sim. Mas a regrinha do jogo ali básica era essa. Então, esse livro aí foi um livro fundamental e a tutoria do Mário Sérgio absolutamente fundamental em fazer com que a gente se divertisse com esse tipo de coisa. E aí vale para qualquer ciência, né? Mas voltando na paixão pela biologia molecular, aí eu tinha que fazer um estágio. E o DNA era uma molécula que tinha sido descoberta só há 20 anos, ele estava andando, tinha umas coisas muito interessantes, mas as moléculas mais charmosas da minha época de estudante eram as proteínas. Olha só. E aí tinha esse negócio aqui no Butantan, o pessoal que estudava veneno de cobra. O Instituto Butantan. No Instituto Butantan, aqui do lado da USP. E eu falei, putz, eu queria trabalhar. E aí a descoberta das cininas, daquele peptídeo, né, que é uma pequena proteína que controla a pressão sanguínea, isso aí eu aprendi que tinha sido descoberto aqui no Brasil, né, que tinha professores brasileiros super importantes que tinham feito isso. Eu ouvia os meus professores dizerem isso. Falei, putz, queria trabalhar com isso. Eu acho que isso é um negócio, pô, talvez chegue até um dia, né, perto de prêmio Nobel, esses caras que estão fazendo isso. Sim. E aí eu vim pedir estágio no Butantan. Mas eles não tinham vaga. Não consegui entrar. Aí um professor meu, o professor Magalhães, que virou meu amigo, muito amigo, e depois me ensinou a ser professor também. Ele era meu professor de zoologia, que era uma matéria também que eu era apaixonadíssimo, ia super bem, gostava muito de zoologia, até hoje gosto, né, dos bichos. E aí o Magalhães falou, não, olha, eu conheço uma pessoa no Instituto de Botânica e você pode ir lá, aí você começa o seu estágio lá. E eu fui ao Instituto de Botânica. O Instituto de Botânica não pertence à USP, né? O Instituto de Botânica é do governo do estado junto ao zoológico, né? Perto do zoológico. É um instituto que deixou de existir como tal, né? Ainda ele tem uma história incrível, né? O Instituto de Botânica, ele fica no Jardim Botânico, ali do lado do zoológico, né? Aqui em São Paulo. E eu fui ao Instituto de Botânica e fui lá com esse professor que era amigo do Magalhães, que agora não me recordo o nome, e ele trabalhava com taxonomia, identificação de gramíneas, das plantas gramíneas. E ele me aceitou, falou, não, tudo bem e tal, vem trabalhar. E aí eu comecei a aprender a classificar as gramíneas, comecei a trabalhar com ele. E nas conversas com ele percebeu que o meu negócio estava muito mais para o lado da bioquímica. Sei.
Aí ele falou, olha, Marcos, tem uma pessoa aqui no Instituto de Botânica que você deveria conhecer, talvez até pedir um estágio para ela, porque eu estou vendo que a sua vocação está desse lado aí e essa professora, essa pesquisadora é uma pesquisadora excepcional. Tenta lá. E eu fui lá conversar com a professora Sônia Machado de Campos Dietrich, que virou a minha guru, amor da minha vida. E virou minha orientadora de mestrado depois. Mas no começo ela era muito rígida, ela era muito dura. No começo, quando eu fui falar com ela, ela falou, vamos ver. Aí fez lá uma conversa comigo, não sei o que e tal. Vamos ver. Vem aí no laboratório e vamos ver como é que você se comporta. E aí eu comecei a trabalhar no que era chamado seção de Fisiologia e Bioquímica de Plantas. Depois é que eu entendi que aquele lugar, por causa da Sônia, né, a Sônia era uma das grandes bioquímicas brasileiras. Eu não tinha essa visão, né? Não tinha isso. Sim. Mas ela era um dos ícones da bioquímica brasileira. Fez o pós-doc com o Prêmio Nobel na Argentina. Né, e fez o doutorado com outro Prêmio Nobel no Canadá. Então ela tinha como ela mesma dizia, ela falava para mim, você é meu orientado, então você tem sangue azul, porque Prêmio Nobel, dizem que o Prêmio Nobel vai passando, né? Brincadeira, né? Sim. Mas, e a Sônia era uma mulher incrivelmente inteligente, com aquela postura de cientista, etc. Então, aí eu comecei a fazer o estágio com ela, e ela... Saía lá da Zona Leste até... E longe, aí é longe, 25 quilômetros. Eu passei, dali para diante, eu fiz o mestrado, o doutorado fiz no exterior, voltei, me tornei pesquisador do Instituto de Botânica e passei lá 19 anos e 8 meses trabalhando no Instituto de Botânica. Então, se você contar dessa distância aí, eu fiquei 2 anos sentado no carro, ou no ônibus, porque eu pegava o ônibus, pegava um ônibus, pegava o metrô, aí no metrô eu tinha 30 minutos de leitura, porque ia da Estação Santana até a Estação São Judas, no ônibus também, e eu ainda ia lendo também dentro do parque, né? dentro do Instituto de Botânica. Então eu tinha mais ou menos uma hora e pouco por dia de leitura. Daí veio as leituras todas dos Freuds, das filosofias, etc. Eu aproveitava o tempo para isso, na ida e na volta. Né? Eu podia pegar o metrô, ele não era tão apertado como hoje, mas eu podia pegar o metrô cheio e eu abria o meu livrinho ali e ia lendo meu livrinho. Então, uma dica aí, então, né, que o professor Marcos bateu na porta, né? Isso é uma coisa importante. Ele acreditava numa coisa e achava que era boa. Nem precisa ter uma fé enorme naquilo, mas vamos tentar, né? Vamos bater na porta, que a gente às vezes é mais bem recebido do que pensa, né? Hoje, olhando, eu sabia o que eu queria. Assim, eu queria ser cientista, dentro de uma determinada... E quando eu caí ali nos braços da Sônia, aí realmente você precisa ter anjos. Você precisa ter anjos. E a Sônia é um anjo. Mário Sérgio é outro anjo. Né? Você precisa Mas ter tem um anjos. monte de anjos, não se preocupe. Na vida da gente tem anjos com asas de diferentes tamanhos. É isso. Esses dois que eu estou citando, asas para mim, né, para o meu ponto de vista, para minha vida, asas gigantes. Né? E a professora Sônia, como é que ela está atualmente? Já faleceu, ela faleceu. Faleceu prematuramente e também, acho que para nós hoje, prematuramente. 71 anos é pouco. Daria para estar aí ainda, né? Mas ela mudou completamente a minha vida em todos os sentidos. Aí ela me ensinou a ser cientista mesmo, me ensinou a olhar o problema, a olhar a hipótese, a pensar nas coisas, me ensinou a me comportar no laboratório, a fazer as coisas bem feitas, a questionar a mim mesmo o tempo todo. Então ela me ensinou um monte de coisas. Isso foi só num mestrado. Mestrado, naquele tempo... Eu iniciei com uma bolsa, que era a bolsa de aperfeiçoamento que existia naquela época. Né? Não era a bolsa, porque eu já era formado em biologia. Sim. Então eu fiquei lá, não sei se foi 1 ou 2 anos, com uma bolsa de aperfeiçoamento. Aí depois eu entrei no mestrado na, então, Escola Paulista de Medicina.
Olha só. Hoje Unifesp. Unifesp. Então ele fez mestrado na Unifesp, então provavelmente na área de medicina, né? Não, eu fiz na área de botânica porque a Sônia era tão boa bioquímica que ela era credenciada pela biologia molecular da Escola Paulista de Medicina. Certo. Credenciamento. E tinha uma ligação pessoal também. O marido dela, o Peter Dietrich, foi um bioquímico super mega famoso nos estudos de carboidratos animais. Então a Sônia estava junto ali e a minha professora, por exemplo, ali, das primeiras disciplinas, foi a Helena Nader, que hoje já foi presidente da SBPC, sim, presidente da academia, agora é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então a Helena foi minha professora, uma professora dura, brava, mas aprendi um monte de coisas com ela também lá, fazendo as disciplinas. Então, era esse grupo da Escola Paulista de Medicina era um grupo muito, muito forte em bioquímica. Por isso que eu te falo que eu dei sorte também, sim, de cair no lugar certo. Né? Ele está chamando dos anjos, mudou de nome agora, ele passou a chamar sorte, mas os anjos estavam juntos ali. Esses anjos aparecem, você tem sorte deles aparecerem na sua vida. E a Sônia... Mas então o mestrado foi na Unifesp? O mestrado foi na Unifesp. Aí eu levei 4 anos para fazer naquela época. E sendo funcionário do Instituto de Botânica? Não, quando eu comecei em 1981, não, ainda não. Aí só no fim do mestrado é que eu entrei como funcionário do Instituto de Botânica. Entendi. Aí teve uma aventura ali para entrar, porque tinha um concurso que só tinha 2 vagas, eu fiquei acho que em 4º lugar, aí nós precisamos pedir para o Franco Montoro, na época que era o governador, para ver se ele colocava mais vagas, etc. Então eu entrei ali na raspa do tacho. Sei. Consegui entrar como funcionário. E aí... como pesquisador, entrei na carreira de pesquisador, pesquisador nível 1. E a Sônia, ela viajava pelo mundo, naquela época não era como hoje que todo mundo viaja, né? Era só alguns que... E ela viajava pelo mundo porque ela tinha contatos e colaborações, etc. E entre eles ela passou lá para visitar a Escócia, porque existia um convênio chamado Abraços, que não tinha o cedilha, chamavam de Abracos, né? Que era com a Inglaterra. Então, pesquisadores brasileiros iam para lá, né? Nós estamos falando disso na década de 80, né? E pesquisadores ingleses vinham. Então, a gente sempre tinha algum inglês no laboratório. Então, a língua inglesa já começou a brotar ali e tal. E o estilo dos cientistas ingleses também contaminava um pouco o nosso laboratório. E a Sônia fez uma visita à Escócia, com um professor que trabalhava exatamente no tema que eu trabalhava no meu mestrado. Na Escócia, que cidade? Stirling. Stirling foi a primeira capital da Escócia. Ela fica entre Edimburgo e Glasgow. E ela é a entrada das Highlands, é onde começam as Highlands, exatamente. Sim. E tem um castelo que na realidade é maior do que o castelo de Edimburgo. Maior? Olha só. Foi a primeira capital mesmo. Então Stirling é onde teve as batalhas. Já vi que o professor Marcos gosta de uísque, hein? Eu não tomava uísque, não. Eu até aprendi a tomar lá, mas não tomava uísque, mas hoje até aprecio um pouco, sim. E aí a Sônia tinha feito esse contato e ela achava que para eu complementar o meu conhecimento e tal, eu deveria ir e fazer o doutorado fora. E ela fez o contato e me ajudou a pedir a bolsa. A minha bolsa foi do CNPq, me ajudou a fazer o pedido, etc., para fazer um doutorado completo, convenceu o professor lá a me aceitar, etc. E lá fui eu. E deu medo? Em 1989. Olha, eu não sei se eu sou... Eu não diria que eu sou corajoso, eu sou meio inconsequente às vezes. Então eu não pensei muito, não. E a minha esposa também, a Audrey, ela foi companheiraça. Ela falou, se é para ir, vambora. Vamos. A gente era casado recente e tal, vambora. Fechamos tudo a casa, fomos embora. E fomos para lá. Não deu medo, não. Eu perguntei isso porque eu também não tive medo. Eu também fiz doutorado na Inglaterra,
Mas eu me lembro que eu fui para a Inglaterra com uma mala, só tinha uma mala. E depois de anos é que eu pensei, pô, eu chegar num país só com uma mala. E parece que precisa ter muita coragem, né? E ficar 4 anos lá. Foi igualzinho, é isso aí. Mas depois você vai comprando as coisas. Sim, né? aí eu trouxe mais malas do que levei. Eu trouxe em container, porque tinha as coisas que a gente comprava das coisas de casa, as louças e tudo que a gente não queria deixar, né? Sim. Até hoje nós temos também louças da época. Mas assim, às vezes dá a impressão que precisa ter uma coragem muito grande, mas essa inconsequência que muitas pessoas têm, acabam levando a coisa, vamos para lá e vamos encarar isso aí. Eu falo em consequência porque às vezes as pessoas perguntam, pô, mas que coragem de ir, porque naquela época, na época que nós fomos, não era, você precisava para fechar tudo aqui e ir embora para um país que você não, né, porque a língua, apesar de ter aquela experiência em japonês, eu nunca estudei inglês, assim, estudei 6 meses. Eu também, estudei era o TOEFL para conseguir a bolsa da CAPES. Exato, eu teve que fazer o TOEFL, nem o TOEFL, eu fiz o IELTS, que era mais fácil. Era mais fácil. O TOEFL eu não conseguia passar. Não, acho que eu fiz o TOEFL, tinha 550 pontos. Tinha que fazer os 550 pontos. Eu fiz 551, eu acho. Eu treinei várias vezes, não conseguia passar, então eu fiz o IELTS, que era mais fácil. Tá. Mas depois, quando eu cheguei lá, né, aí eu descobri que tinha essa facilidade, né? Porque eu desenvolvi meu próprio método de estudar o inglês para a ciência, né? Eu desenvolvi um método meu que funcionou muito bem. Eu escrevo bem, porque eu usava o dicionário, eu escrevia os significados todos em inglês, então o meu spelling ficou bom. Eu não tinha visto como um método, mas eu, para aprender inglês lá na Inglaterra, os termos técnicos, eu também não deixava passar nada. Toda vez que tinha um termo técnico que eu não conhecia, eu piscava e decorava aquilo e tal. E aí fui ampliando o vocabulário e aí um instantinho uma coisa vai se desenvolver. O que eu fazia, isso pode servir para alguém, eu não sei se hoje, mas assim, para escrever. Eu estava lendo um paper, por exemplo, aí eu não sabia qualquer palavra. Eu não sei o que é, não. Então eu fui lá na cidade, achei um dicionário inglês, porque não tinha muito, né? Sim. Achei um dicionário inglês, da Webster's. Certo. Achei o ele está aqui no meu armário, inclusive, esse mesmo dicionário, já está todo esfrangalhado. Né? E aí eu fazia o seguinte, eu pegava aquela palavra que eu não conhecia, então eu tinha um papel, um rascunho todo aqui do lado, com uma caneta, e eu escrevia o significado inteiro do que estava em inglês. Em inglês. Tal, an object that is used for... Se eu não conseguisse entender ainda assim o que aquela palavra significava, eu ia olhar isso deu um trabalho, eu ia olhar naquilo que eu escrevia, tinha algumas palavras que eu não conhecia, então eu ia para o dicionário de novo. E ia escrevendo. E aí eu peguei o jeito e eu acabei aprendendo, hoje eu não sei mais, mas na época eu estudei a forma de pronúncia. Então eu também pronunciava a palavra alto, pronunciava a palavra e do jeito que o Webster's mandava. Entendi. Né? Se era Y, se era porque tinha um código para mostrar o som, né? No dicionário tem esse código que é o código sonoro. E isso foi muito gozado, porque quando eu cheguei na Escócia, eu escrevia bem, eu falava bem, mas eu não entendia bem. Ainda mais os escoceses. Mas né? a minha esposa entendia. Então nós precisávamos ir os dois para conversar, porque aí ela ouvia, entendia, me falava em português, e aí eu falava, e ela já tinha mais inibição para falar, então precisava, até um determinado ponto, tinha que... Pena que eu não sou o entrevistado, que eu também gostaria de falar do meu método, mas então vamos falar. Você pode fazer um vídeo só sobre mim, né? Eu explicando o método. Mas então, e o doutorado, eu não sei se a experiência foi similar, mas para mim foi uma aventura intelectual. Imagino que também tenha sido um momento único na vida, né? Fazer o doutorado no exterior, né? Sim, foi. Eu tive o meu terceiro anjo, que faleceu agora esse ano, infelizmente, que foi o Grant Reed, foi o meu orientador. Como é o nome? Grant Reed.
John Spence Grant Reed, que é um ícone da área de carboidratos e enzimas, e ele uma pessoa assim diferente da ele era escocês mesmo, escocês de Aberdeen, né? Aberdonian. Sim. E aí os escoceses têm uma forma diferente de abordar o mundo, né? Então ele sempre foi muito humano, muito... E ele tinha vários orientados, que eram um da Alemanha, outro da Itália, ou eu do Brasil. E então ele tinha essa visão das diferentes culturas, de como tratar com as pessoas em diferentes culturas. Né? E uma percepção muito boa de ver aquilo que você não é bom e aquilo que você é bom, e te colocar na posição certa. E aquela liberdade inglesa que você conhece, liberdade de trabalhar. Isso é fantástico. Eu vou até Vai, fazer manda parênteses. lá para o pessoal aprender. O meu professor falou assim, olha, vamos escolher esse problema e faça da melhor maneira possível, resolva da melhor maneira. Então, assim, fica tudo para você decidir as suas rotas durante a pesquisa, né? E o orientador está lá dando um toquezinho aqui, um toquezinho ali, mas... Encontre o caminho. Era uma liberdade total. Have a go, eles falavam muito, né? Tente, né? Have a go. Então, a possibilidade de errar e de você fazer e dar errado e fazer de novo, esse foi o aprendizado. Eu uso até hoje com os meus meninos, eu uso até hoje isso. E o Grant, ele tinha era como a gente chamava ele, né? O Grant, ele fazia isso, mas ele fazia isso de uma maneira... Você tinha que reportar lá para ele, ter umas conversas com ele, onde você está, como é que estão as coisas, tal. Ele não ficava te tolindo e deixava você errar de propósito. Depois é que eu aprendi que algumas coisas ele fazia de propósito. E aí tem uma história bem bacana de quando eu escrevi minha tese, né? Que foi muito interessante a forma como ele conduziu a minha redação. Queremos escutar. Mas ele... E aí a questão das discussões dos experimentos e como fazer, e etc. E tinha aquela coisa que aqui no Brasil era mais difícil, quer dizer, tinha tudo à mão, né? Que hoje no Brasil a gente tem. Eu procuro dar aqui para os meus hoje, né? Parece que é filho, né? Eu procuro dar para os meus essa condição. Ó, tem tudo na mão, a gente tem o dinheiro, vocês têm o direito de errar, né? Tenta, porque é tentando que você vai descobrir um caminho novo. Se você ficar sempre lá naquele mesmo caminho, você vai ser a mesma coisa, né? Então, as questões, essas questões são interessantes, são questões mais técnicas. E, na visão intelectual, sempre me dei muito bem com o Grant, porque ele gostava de ler os mesmos filósofos, gostava de ler psicologia, então a gente tinha uma afinidade extra também nesse aspecto. Mas nunca depois do doutorado eu formei já uma amizade maior com ele, cheguei na casa dele, dormi lá na casa dele quando a gente viajou e tal. Mas os ingleses com alunos são mais... Orientador, né? É orientador, aluno é aluno. Mas e escrever a tese, como foi? A escrita da tese, então, como eu te falei, eu escrevia relativamente bem. Né? E eu escrevia, já tinha escrito vários papers também, tudo, porque a Sônia tinha me ensinado isso. Né? Tem até um episódio interessante com a Sônia, porque como eu gostava muito de filosofia, só fazendo um parênteses, eu gostava muito de filosofia e de psicanálise, e o meu sonho era poder ler Freud no alemão original. Uau! Fala, pô, será que é diferente? Porque eu estou lendo num determinado momento me deu um clique, né? Eu falei, pô, peraí, eu estou lendo um negócio em português que foi traduzido do alemão para o inglês e depois veio o português. Isso tem uma modificação. Né? Então, aí eu fui fazer curso de alemão. Aí sim, aí comecei a fazer curso de alemão. Sim. E num dado momento, a Sônia me chamou, eu estava escrevendo um paper, né, da minha tese, aí ela me chamou lá, tudo com as canetinhas vermelhas, naquela época eu usava muito a canetinha vermelha, né? Tá. Ela falou, ó, seguinte, eu sei que você gosta do alemão, e ela
esposa de alemão, sabia falar também alemão. Tá? Falou, sei que você gosta de alemão, mas você está começando a trocar as coisas. Você não está escrevendo have, você está escrevendo habe. Você tá gostando mais do alemão do que do inglês. Sim. E você está colocando alemão no meio aqui. Então você tem que decidir. Se você continuar fazendo isso, vai te prejudicar a escrita. Sim. Aí eu parei. Aí eu parei o alemão. Para ficar no inglês. Então já... fecha parênteses, né? Aí, na redação da tese de doutorado, eu tinha uma escrita razoável. E o Grant, e aí eu tive uma ideia de colocar na discussão da minha tese, que eu persigo até hoje, de evolução, sobre como certas características evoluem. Isso já está lá escrito pelo Darwin, depois, né? E eu tinha descoberto um negócio novo ali, em plantas, e eu coloquei essa ideia, e ele gostou, ele falou, nossa, bacana e tal. E aí ele começou a discutir essa ideia comigo, e a bendita canetinha vermelha eu trazia para ele, voltava texto todo pintado de vermelho. Aí eu arrumava tudo, devolvia para ele, isso deve ter sido umas 5, 6 vezes, devolvia para ele, tudo pintado de vermelho. Aí voltava, eu arrumava, até que um dia eu comecei a olhar aquilo, eu falei, mas peraí, eu peguei a primeira versão. Já estava com uma primeira. Aí eu falei, pô, peraí, eu estou voltando para a minha versão original. Isso em termos de ideias, né? Não do inglês. O inglês ele foi arrumando e tal. E aí eu fiquei bravo, né? Sim. Eu lembro uma reunião com ele, as reuniões com ele eram uma delícia, porque eu ia para casa dele e ele abria um uísque, foi aí que eu fui começando a aprender. Ele abria um uísque escocês, e ele escocês, então ele me explicava tudo e tal. Não, toma um uísquezinho aí, vamos discutir. Aí um dia eu fiquei bravo, eu falei, ó, você levei lá, falei, você voltou para a primeira versão. Aí ele olhou para mim, Marcos Buqueride acordou finalmente? A tese é sua. A tese é sua. Se você continuar assim, eu vou continuar infinitamente. Você, é isso que você quer? É isso que você vai defender? Você vai sentar lá e vai defender. É isso que você defende isso mesmo? Entendeu? Aí eu entendi aonde ele queria... Né? Ali se formou um doutor. Entendeu? Ele falou, você tem que ter a firmeza. Se você vai defender isso, coloca a ideia do jeito que você quer aqui. Eu te ajudo a pintar a ideia, mas a ideia é sua. É similar à minha experiência também. É o modo inglês de ser. Tive esse conflito. É o modo inglês de ser. Então foi muito, muito legal essa condução para ensinar. Hoje eu faço isso com eles também, né? Bom, Marcos, a gente teria muito a falar, mas nós temos o nosso tempo aí e tal, e queria voltar depois então do doutorado, me parece que você voltou para o Instituto de Botânica, né? Aí acabou o doutorado, voltei para o Instituto de Botânica. E aí eu queria ver como é que foi a entrada na USP, essa... Certo. Antes, eu voltei para o Instituto de Botânica, e quando eu cheguei no Instituto de Botânica, o salário dos pesquisadores, isso é uma coisa que você é um grande cara que faz isso, então você vai... O salário dos pesquisadores, ele era equivalente hoje a $500. Tá, R$2.500. Então, não dava para viver. E teve... Lá na Inglaterra, eu fui presidente da ABEP, Associação de Brasileiros Pesquisadores na Inglaterra. Durante 2 anos. E eu andava com a bandeirinha do Brasil e sempre dizendo que temos que voltar e temos que devolver para o Brasil o que pagaram. Eu era um defensor disso tudo. Escrevi um trabalho para a revista Ciência e Cultura sobre a insatisfação dos brasileiros lá por causa da orientação dos ingleses. Fazia coisas desse tipo. Era um pouco... E andava sempre em encontros com, por exemplo, Jorge Guimarães, que foi nosso grande ídolo da CAPES e tal. A gente convidou o Jorge para fazer eventos e tal. Então, tinha uma questão política. E quando eu cheguei aqui, eu escrevi um artigo para a revista, para o jornal da SBPC, jornal que existe, né, até hoje, né? Eu escrevi um artigo meio que esqueçam o que eu falei, voltem, não venham, não vale a pena. Não vale a pena, aqui não dá para viver.
fique aí, porque eu tinha recebido oferta de ficar. E aí não fiquei por causa disso. O professor Goldenberg, pelo que me contou a Sônia Dietrich, o professor Goldenberg viu esse artigo e, segundo a Sônia me contou, porque ela estava envolvida no CNPq e tal, foi daí que se ajeitaram para criar a ideia da bolsa de pesquisa que a gente tem hoje, até hoje no CNPq. Que no começo era uma complementação para manter pessoas como eu, como você. Eu não sei se você teve essa bolsa também, né? Sim, sim. Essa bolsa foi desenhada para manter a gente, principalmente os institutos de pesquisa, porque o salário aqui na USP era maior do que no instituto de pesquisa. Então, aí o professor Goldenberg é o padrinho disso tudo, é uma percepção incrível, né, que ele tem. E aí criou-se essa bolsa. Então daí o meu doutorado trouxe também essa questão que gerou esse legado do Goldenberg, Legal, né? legal. Mas a questão de ser um ativista dessas questões. E aí, bom, eu no Instituto de Botânica eu liderei um grupo durante muitos anos para tentar trazer o Instituto de Botânica para a USP, assim como é o Instituto de Zoologia. Eu achava que aqui era o lugar do Instituto de Botânica e não na Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque a Secretaria de Meio Ambiente, hoje até a minha ideia mudou um pouco, mas assim, eu fazia pesquisa básica e os meus colegas todos faziam pesquisa básica. O lugar da pesquisa básica é na universidade, é na USP, ou na Unicamp e tal. E aí eu olhava o pessoal do Zoologia e falava, bom, esse tipo de pesquisa não é. E a Secretaria de Meio Ambiente dizendo para a gente, não, vocês têm que fazer coisa aplicada, vocês têm que resolver problemas, que eu acho que deve ser mesmo a missão, secretaria, né, da Secretaria. E aí nós montamos toda uma estratégia para tentar vir e tal. Uma vez eu vim aqui para uma reunião que era quando eu estava montando a USP Leste. Eu consegui me inserir no grupo que estava montando a USP Leste, porque a gente imaginava que o botânico poderia fazer parte desse processo todo. E aí eu participei de uma reunião aqui na reitoria com o professor Melfi. Ele provavelmente não lembra disso. Aí, no intervalo da reunião, eu falei, poxa, então, tem que trazer o Instituto de Botânica para cá. Tá. Aí ele falou assim, Marcos, você está vendo que é difícil. Por que você não faz o concurso e vem para cá? Se é o seu objetivo, se você quer fazer pesquisa, faz um concurso aqui, vem para a USP. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu conversei com o pessoal daqui do Instituto de Botânica, né, do Departamento de Botânica. Principalmente o professor Gilberto Kerbauer, que foi meu padrinho aqui, né? A professora Helenice Mercier, que já tinha feito esse trajeto, tinha vindo do Instituto de Botânica para cá. E aí apareceu a vaga e eu prestei em 2005 eu vim para cá. Então são hoje 20 anos lá. E eu acabei de fazer agora, eu fiz 19, quase 20 lá, e acabei de fazer 19 aqui. Então estou indo para 40 anos dentro desse sistema fazendo pesquisa. Já pode-se dizer 40 anos, porque eu tenho mais os anos de pós-graduação e tal. Então já tenho mais de 40 anos de pesquisa. E a USP foi uma grande dúvida que eu tinha, porque eu tinha que ganhar menos. Eu já era nível 6, eu estava como se fosse um professor titular, e o meu salário lá era maior do que o salário daqui. Então eu tive que dar um passo atrás para dar 3 na frente. Então eu me lembro, cada vez que eu entrava ali na P1, que eu olhava aquelas palmeiras, aquele lugar lindo e tal, e aqui era uma bagunça, porque eu trouxe as coisas que eu tinha, que eles me deixaram trazer do botânico, e vieram 4 alunas, minhas queridíssimas, que me ajudaram a fazer a mudança, a vir, a montar.
E eu lembro que eu chegava aqui, eu pensava comigo às vezes, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? E não é que deu, né? Deu certo. Porque aí, bom, me apaixonei pela USP até hoje, né? Sim. Entender a USP e conseguir montar esse laboratório aqui que não existia, porque eu trouxe dinheiro de projetos que eu tinha. Então, isso nos caminha para talvez uma última, não é seguir, mas uma pergunta na direção da finalização. O que é que você faz hoje? Que é, né, aí chegamos até o momento agora como professor, né, trabalhando na USP, qual é seu mote? Na USP eu trouxe a linha de estudar carboidratos, estudar açúcares, eu trouxe para cá, que era uma linha muito forte lá no Instituto de Botânica e que eu liderei lá, porque eu fui chefe da seção lá, etc. Eu sempre gostei de gestão também, né? Isso não é bom, mas para um cientista, mas tem que fazer, tem que saber fazer. E aí, quando eu vim para cá, eu trouxe essa linha de carboidratos, que é o ponto focal do laboratório, né? Aquilo que a gente faz para o Brasil inteiro, para o exterior, a gente faz análise de carboidrato, eu aprendi muito. E trouxe essa linha de mudanças climáticas globais, que começa lá em Stirling, quando eu encontrei um livro na biblioteca, na livraria. Eu passava todos os dias na livraria para ver se tinha novidade. A Inglaterra tem essas coisas deliciosas, né? E aí eu encontrei um livro do John Gibran, que chama-se Hot House Earth, Terra, a Casa Quente, que é um livro escrito em 84, 85, que ele fala do aquecimento global, conta a história de quando o pessoal começou a medir, etc., e fala dos efeitos que o aquecimento global teria no futuro. E eu me lembro que eu pensei, depois que eu li o livro, eu falei, acho que eu nunca vou fazer esse tipo de coisa, porque não é da minha área, vai ser muito diferente e tal, mas a não ser que seja alguma coisa relacionada à agricultura, porque ele tinha um capítulo com efeito na agricultura, com efeito em floresta. Eu falei, talvez aí eu consiga fazer. E esse livro, até hoje eu cito, eu tenho o livro lá em casa e tal, ele foi a partir dali que eu comecei a pensar em mudança climática global. Aí quando eu entrei no Botânico, eu estive na primeira leva dos jovens pesquisadores em centros emergentes da FAPESP, JP FAPESP. Eu fui a primeira leva. E eu sou até cobaia de trabalho estatístico para ver, né, se funcionou ou não. E tal. Depois eu fui até de banca, né, do Carlos Pian, da FAPESP, que fez uma banca sobre isso, né, com o Rogério Meneghini. E aí, nesse JP FAPESP, eu estudei os carboidratos e logo depois do JP, eu era jovem ainda, mas aí eu consegui um projeto temático. Sobre mudanças climáticas ou sobre O meu projeto temático, o título do meu projeto temático era o uso sustentável da biodiversidade. Então, a palavra sustentabilidade, nós estamos falando aí de 98. Eu ia dizer século XXI. Não tinha nem entrado no 21, mas a palavra sustentabilidade, esse é o ponto que eu me surpreendo de olhar isso, né? A palavra sustentabilidade já foi usada ali no título do meu projeto. E aí a gente estudou os carboidratos de sementes brasileiras e órgãos subterrâneos de plantas para comida, para tudo. Nós começamos a estudar um monte de coisa. E aí que eu percebi que, puxa, eu estou na questão das mudanças climáticas, sim. E acabei podendo usar dinheiro do temático para construir as primeiras câmaras de topo aberto. E montamos um laboratório lá, todo um conjunto de câmaras para testar as respostas das plantas ao alto gás carbônico, à alta temperatura e à água. E depois, quando eu mudei para a USP, eu montei esse laboratório
que é exclusivamente focado nisso. Aqui a gente tem as câmaras de topo aberto, tem tudo prontinho, arrumado para a gente fazer esses testes. E os anos se passaram, e nesses 19 anos aqui que nós estamos, mais alguns que eu fiz lá, né? A gente publicou esse ano aqui a primeira meta-análise, né? Que é pegar todos os trabalhos, fazer uma estatística de todos os trabalhos publicados pelo meu grupo e por outros colegas, grupos de outros colegas brasileiros que fizeram isso. Nós fomos pioneiros em termos, junto com o professor Carlos Martínez, de Ribeirão Preto, nós começamos lá em Viçosa, juntos, mas certamente, pelo levantamento que a gente fez, nós fizemos mais do que qualquer outro grupo. E daí aqui eu me habilitei, eu coordenei livro de mudança climática, comecei a me interessar sobre o assunto, o que me levou para trabalhar no painel intergovernamental das mudanças climáticas. Então aí eu participei de 2 relatórios, o relatório número 5 e depois, para mim, o relatório mais importante que o IPCC, né, que é esse da ONU, né, que fez, que é o relatório 1,5 graus, que é pós-Paris. Né? Aí nós, aquele relatório, eu acho que é um dos relatórios mais significativos que o IPCC fez. Posso continuar? Eu já terminei. Sim, vamos lá. Na USP, a USP me possibilitou uma outra coisa, 2 outras coisas, mas uma outra coisa que, de novo, aconteceu de uma forma relativamente fortuita. Quando a gente teve aquela crise hídrica de 2014, eu me elegi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, eu estava presidente naquele momento, e quando teve aquela crise hídrica, eu tenho esse negócio de me preocupar com o que está acontecendo no mundo e tentar ajudar com a ciência. Foi assim na pandemia, publicamos trabalhos aqui e tal, eu fui diretor aqui desse instituto, mas essa crise hídrica me levou ao Instituto de Estudos Avançados. E o professor Martin Grossman, o outro anjo, né, que é meu amigo hoje, né, o professor Martin Grossman me encomendou e disse assim, então forme o grupo, que a gente chamou de Grupo Água, forme um grupo e aí nós passamos 2 anos estudando por que tinha havido aquela crise hídrica de 2014, o que tinha acontecido, olhando do ponto de vista da meteorologia, do ponto de vista da biologia, de vários pontos de vista, né, do que fazer e qual o ativismo necessário, o que precisaria fazer, os efeitos sobre a saúde. Então a gente juntou um grupo e ali eu conheci o nosso IEA. Né? O nosso Instituto de Estudos Avançados, que tem relativamente poucos no mundo, né? Para pessoa que está vendo, por exemplo, o Einstein, quando foi para Princeton, né? Ele foi para o Instituto de Estudos Avançados. O Instituto de Estudos Avançados em Princeton foi criado, na realidade, para abrigar ali o Einstein. Então, estudos avançados, né, ele não tem, aluno não tem aula, ele é para pensar. E ali, algumas pessoas dizem que é depósito de velhinhos, mas não é depósito de velhinhos, não. Ali estão os professores que são mais intelectualizados do ponto de vista de interdisciplinaridade. Não todos, obviamente, porque tem vários na USP, tem um monte na USP, mas ali reúne um grupo que está interessado em fazer as inter-relações. E aí, depois desse Grupo Água, nós terminamos o trabalho do Grupo Água, publicamos o livro branco da água, com os vários capítulos dessas pessoas e tal. Em 2016, eu criei o USP Cidades Globais. Uma paixão minha, sempre foi, todo lugar que eu visitava, sempre uma paixão minha, a estrutura das cidades. Eu acho isso uma coisa, e li a respeito, e era um hobby. Né? Eu vou para uma cidade, eu ando a pé, às vezes 20, 30 quilômetros, num único dia, para olhar. Paris eu fiz isso, as cidades grandes mesmo, mas assim, você andar, olhar, ouvir as pessoas, etc. Eu sempre gostei disso. E olhar os detalhes das estruturas. E aí o IA me propiciou isso deixar de ser um hobby
e passou a ser uma linha de pesquisa. Então, de 2016 para cá, nós evoluímos, aí vem o quarto anjo, Arlindo Felipe Júnior. Ah, entendi. Que virou, eu falo que é meu irmão gêmeo. Sei, né? sei. Eu conheci o Arlindo, e quando eu conheci o Arlindo, 10 anos mais velho que eu, e com um conhecimento enorme sobre cidades, e sobre vários aspectos, com um conhecimento gigantesco sobre as estruturas todas do Brasil e de São Paulo, etc. Daí eu tive um novo orientador, vamos dizer certo. assim. Né? E é nisso que você está trabalhando agora. E aí eu comecei a aprender essa questão das cidades. O programa hoje é um centro de síntese, que o primeiro centro de síntese do Brasil é o USP Cidades Globais, Centro de Síntese USP Cidades Globais. Centro de síntese por quê? Porque ele não faz pesquisa, ele junta, porque nós já temos muita pesquisa feita, ele junta e tira conclusões que você não pode tirar se você olhar só um aspecto. Que Uma aí visão holística, é uma visão talvez. holística e uma visão interdisciplinar. E no momento que eu estou fazendo na USP, agora eu estou na assessoria do professor Carlotti, eu já tinha pleiteado isso antes, eu já tinha uma ideia de montar um outro tipo de centro de síntese, mas que fosse voltado a políticas públicas de todos os tipos, usando vários eixos diferentes. Né? Isso já estava na minha cabeça quando o professor Varran entrou. Eu lembro de ter conversado com o professor Hernandes e sugerido isso e tal, mas nunca rolou. Quando nós trabalhamos no USP Viva, né, que é esse grupo que trabalha junto com o professor Carlotti, eu levei a ideia para o Carlotti e o Carlotti falou, quando ele ganhou a eleição, ele falou, faça. Né? E me possibilitou fazer. Então, nós estamos agora há 1 ano e meio, com vários produtos, não vai dar para falar aqui, sim, a gente já está, mas assim, com vários produtos muito interessantes. É um desafio muito grande, porque a interdisciplinaridade não é algo simples, né? As pessoas acham que é, mas não é, falta método, etc. Mas nós estamos usando coisas incríveis, estamos aplicando inteligência artificial em texto para correlacionar. Nós montamos uma agenda de políticas públicas com mais de 800 itens de agenda, e aí você pega a inteligência artificial e você correlaciona isso com os programas. Nós já fizemos isso com os programas de governo que foram submetidos pelos candidatos a governo do Estado. A gente pode fazer isso com leis. Então, usando a inteligência artificial e depois, obviamente, revisando com o cérebro humano. Bom, então com isso nós terminamos essa mais uma entrevista do Papo Viramundo. Queria deixar as palavras finais para o professor Marcos Buquerides fazer uma despedida desse tempo que a gente esteve junto aqui. E então fique à vontade para a finalização. A coisa mais importante que distingue o Homo sapiens das outras espécies chama-se conhecimento. E nós somos capazes de armazenar conhecimento de diversas formas. Agora, inclusive, já armazenamos em papel, agora estamos armazenando em bytes, e sabe-se lá como nós vamos armazenar tudo isso. A quantidade de conhecimento que nós temos hoje é absurda, gigantesca, e provavelmente daqui a 50 anos será algo impensável, mas daqui a 50 anos nós vamos ter computadores quânticos, nós vamos ter como processar isso. Então, nós estamos num momento em que nós podemos juntar esses conhecimentos para fazer com que as pessoas vivam melhor, para com que a gente não tenha fome no mundo, para fazer com que as pessoas sejam mais felizes, para que a gente não tenha crime, ou tenha o mínimo de crime possível, talvez isso não exista, para que os sistemas de governo, os sistemas políticos sejam aperfeiçoados, até mesmo a democracia seja aperfeiçoada, né, e melhore a vida das pessoas. Então, é por isso que a universidade tem que existir, tem que continuar existindo. Nós não somos teóricos, nós somos acusados de estarmos na Torre de Marfim.
A Torre de Marfim é boa, a elite intelectual é boa, porque ela vai dar o guia, né, para que todo mundo possa viver melhor. Foi assim na Europa, foi assim nos Estados Unidos, foi assim sempre. Então, é muito importante a mensagem que eu queria deixar aqui, é muito, muito importante que as pessoas entendam o valor que tem uma universidade como essa, como a Unicamp, como a Unesp, não importa, né, a produção de conhecimento aliada ao ensino e agora trazendo a inovação, incluindo todas as pessoas, que é o que a gente está fazendo, isso é a nova universidade. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. E as pessoas têm que entender melhor o valor disso. Né? Um professor fechado dentro do laboratório fazendo uma coisa específica é tão importante quanto um reitor, ou quanto um governador, ou quanto um presidente da República, porque é um conjunto. Nós temos todos que trabalhar em conjunto. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos, então.